Olá, gente, tudo bem? Pastor missionário Elivan Silva, nesta manhã de sexta-feira, gravando aqui este vídeo para trazer uma meditação da parte de Deus em suas sagradas escrituras para o seu coração, trazendo também aqui a saudação de paz do nosso pastor presidente José Lourenço e todo o grupo, todo o corpo de obreiros da mesma Igreja Mundial da Paz do Brasil. Estou aqui meditando aqui nessa manhã de consagração no livro de Salmos, livro de Salmos de número 23. Eu ia cometendo agora um erro gravíssimo, que é alegar aos Salmos, livro de Salmos, capítulos, pois o mesmo não é livro histórico, não se conta história, então não tem capítulo, ele é um livro poético, e como um livro poético, ele tem versos e número, e não capítulos, tá bom? Chamamos de número 23 e verso 1 por diante. É um salmo que foi escrito por Davi, quando ele expressa todo o seu conhecimento, toda a sua intimidade com ovelhas, que foi o que ele aprendeu a lidar logo cedo, foi com ovelhas. A Bíblia, ela nos mostra que ele apacentava ovelhas quando foi chamado para rei, para ser rei, não é? E passou todos esses processos que nós o conhecemos muito bem. Mas aqui tem algumas coisas que deveria, ou que desejo passar para vocês. Primeiro, é que muitas pessoas erram quando lerem esse salmo e até pecam com isto, porque as Sagradas Escrituras vai dizer que nós não devemos tirar e nem acrescentar algo à palavra de Deus. Temos que ser fiel ao texto. E você vai observar comigo agora, a verdade é que muitas pessoas têm acrescentado uma letrinha nesse primeiro verso. Não só aqui, mas isso ocorre também em Atos 2:2, quando alguém acrescenta um acento onde não tem acento, e muitas das vezes diz, de repente, modificando totalmente o sentido da palavra, mas quando a palavra diz e de repente. Então nem se pode tirar, nem se pode acrescentar, querido, algo sobre a palavra de Deus. Salmos de número 23, verso 1 diz a seguinte expressão: o Senhor é meu pastor. Eu convido você aí de casa a repetir o resto, completar o restante da frase deste verso. O Senhor é meu pastor. Eu tenho quase certeza de que muitos de vocês responderam, e nada me faltará. São pequenos errozinhos que devemos corrigir e observar, pois o texto sagrado não diz e, mas o texto sagrado diz, nada me faltará. Já na Bíblia judaica, eu tenho um exemplar dela aqui na minha estante de livros, eu tenho coleções de Bíblia e livros muito bom, e um desses livros é a Bíblia judaica. O Salmo 23 vai dizer, Adonai é o meu Deus, eu não preciso de nada. Interessante, não? Adonai é uma forma, um nome genérico de Deus, o qual os judeus também chamam a Deus, para evitar chamar o nome sagrado Yahu ou Yahweh. Então,
fizeram nomes genéricos como Jeová, Yahvé, Elohim, Adonai, Elion, e etc, etc, etc. São codinomes de Deus para não chamar o nome legítimo e verdadeiro. Porém, os judeus chamam, aqui nós chamamos de o Senhor, o judeu chama Adonai. E essa nomenclatura Adonai, não é, como já falei anteriormente, um nome genérico de Deus. Um dos nomes genéricos de Deus. No capítulo 1 vai dizer: o Senhor é meu pastor. Na nossa tradução, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse vídeo é que é muito bom ter Deus como nosso pastor, não é verdade? Que o pastor, a função de um pastor é totalmente contrária à função do Senhor. O pastor serve, o Senhor é servido. Perceba o contraste que há. O Senhor é meu pastor, não é? E se nós formos analisarmos as funções de ambos, ou ambas nomenclaturas aqui citadas, vamos ver que o pastor serve, o Senhor é servido. O pastor serve as ovelhas, não é? E o Senhor é servido pelo pastor, dono das ovelhas. O que me chama a atenção é que o salmista Davi, antes até mesmo de chamar Deus de pastor, ele coloca em ordem, ele coloca Deus como Senhor, ele profere a palavra o Senhor, dizendo assim que ele primeiramente, antes de servir a Deus, ou melhor, não é? De ser servido por Deus, ele serve a Deus. Ele serve. Quando ele coloca essa nomenclatura, o Senhor, e depois é meu pastor, ele está dizendo, primeiro eu sirvo, para depois ser servido. Foi esta lição que Jesus nos ensinou, quando então ele pega, lava os pés dos discípulos, ele serve, ele diz que aquele que quiser ser grande no reino dos céus, seja o menor aqui na terra. Então é importante salientar, lembrar que antes de eu ser servido, eu tenho que servir. E a pergunta que não quer calar é essa: você tem servido a Deus ou você só quer os benefícios dele para a sua vida? O que você tem feito para o Senhor? Olha, o salmista Davi sofreu tanto que você nem imagina por servir a Deus. Para poder ser honrado, ele teve que passar por muitas tribulações, e os salmos e belos hinos de poesia que você pode ver o salmista assim registrando nas Sagradas Escrituras, nem sempre foram escritos na bonança, mas na tribulação. Ele começa a dizer: deitar-me faz em verdes pastos. A experiência que ele tem com as ovelhas é que traz isso. Ele diz: assim como eu faço pelas minhas ovelhas, Deus o fará também pelas suas. Eu levo as minhas ovelhas para os melhores pastos, elas descansam no melhor pasto. Bendito seja o nome do Senhor. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Primeiro, que a ovelha, ela não pode passar fome. Ovelha tem que estar bem alimentada para produzir e servir para o seu Senhor. Então não pode faltar alimento. Por isso que ele diz: guia-me. Deitar-me faz, ele fala, deitar-me faz em pastos verdejantes. Olha, eu estou farto,
Eu sendo guiado por Deus, que é o meu pastor, estou bem. Ele me guia por pastos verdejantes. Ele diz: ele me guia mansamente a águas tranquilas, que era uma característica das ovelhas, se assustar por qualquer coisa. A ovelha, ela se assusta às vezes até pelo seu reflexo. Tem o seu reflexo na água. As ovelhas, elas se assustam com o seu reflexo na água, com qualquer barulho, com qualquer ruído. Por isso que ele diz que Deus nos guia às águas tranquilas, para que não venhamos nos assombrar, nos assustar com as nossas imagens, com os nossos barulhos produzidos por nós mesmos, simples seres humanos. Então eu quero dizer para você que Ele te faz repousar em pastos verdejantes e Ele te guia a águas tranquilas. O calor escaldante do deserto, não se preocupe, Ele refrigera a tua alma. Ele refrigera a tua alma. Davi coloca aqui elementos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Ovelha no deserto, precisando de um refrigério, calor escaldante. Aí o Senhor diz para ele, no seu íntimo, na sua intimidade: eu refrigero a tua alma, eu guio você pela vereda da justiça, por amor do meu nome, por caminhos justos, caminhos que dê condições de você caminhar, de você olhar, enxergar os perigos, e não por caminhos escabrosos. Não, Deus não vai te guiar por caminhos escabrosos. Você é ovelha do pasto dele. Então, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso é contrariar toda a natureza de uma ovelha que se assusta facilmente com qualquer coisa, com a sua sombra, com o seu reflexo na água, com qualquer barulho. A ovelha se assusta. Mas o salmista diz assim: aleluia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ovelha de Jesus não anda sozinha. Você pode passar até pelo vale da sombra da morte, mas Deus é contigo. Dizem que este vale, aqui realmente existiu, esse vale tinha um outro nome, louvado seja Deus. Dizem que era tão escuro que ele era numa depressão, dentro de uma cratera, de um grande buraco, onde as trevas poderiam ser apalpadas, eram densas, era um pesado o ar ali, porque o sol só chegava lá até mais ou menos meio-dia em ponto. Depois disso virava noite, porque a escuridão tomava conta. Por isso o nome, Vale da Sombra da Morte. Então nós vamos ver que a ovelha que se preza, que é a ovelha de Jesus, ela sabe que Jesus não abandona ela nem no vale da sombra da morte. Jesus não abandona ela em situação alguma que ela esteja a viver. O salmista expressa isso em todas as suas perseguições. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. No verso 5, que é o que eu estava ansioso para comentar com vocês, diz assim: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha, preparar uma mesa na visão judaica, nem todo mundo pode sentar na sua mesa. Só senta na sua mesa pessoas que têm intimidade com você, que é do círculo de conhecimento seu, que é conhecido seu. Não é qualquer pessoa que pode sentar na sua mesa. Na visão judaica, mesa é lugar de comunhão, de intimidade, de amizade, de koinonia, que quer dizer comunhão.
Então, quando ele diz, prepara-me uma mesa, diz, na presença dos meus inimigos, ele está dizendo assim, que os meus inimigos virem amigos, que aqueles os quais eu não tenho comunhão ainda, eu possa ter, que possa ser quebrado todo laço, e os que me perseguem possam se tornar meus amigos e serem perseguidos também, como eu também o sou. Então ele está dizendo assim, aqui na mesa vai haver comunhão, vai quebrar o laço, vai quebrar a confusão, aquilo que está atrapalhando de você ter uma comunhão com alguém, na mesa será desfeito tudo isso, haverá comunhão. E ele diz, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça. Ele está mais uma vez aqui fazendo alusões ao trato das ovelhas. É que no deserto existiam muitas vespas, abelhas, insetos que atormentavam as ovelhas, atordoavam as ovelhas. E eles tinham o costume de colocar azeite, derramar azeite na cabeça das ovelhas para espantar, repelir essas abelhas, esses insetos que insistiam em picar as ovelhas, sugar ali o sangue das ovelhas e atormentaram. Algumas até caíam em precipícios, outras se perdiam do rebanho, porque elas ficavam loucas, vinha um enxame de abelha para cima da cabeça delas e começava a picar, começava a querer entrar nos ouvidos, chegava até a matar, irmão. Muitas morriam no deserto atacada por enxames de abelhas e vespas. Portanto, quando o salmista Davi, ele fala isso, ele está passando a experiência das ovelhas com as vespas, com moscas, com abelhas. Existia um deus naquela época, que era Baal-zebub, o deus das moscas e das vespas, não é? Que era uma entidade que existia naquela época e era adorada. E essas abelhas, essas vespas representavam essa entidade, ou representavam a força dela, os demônios, os espíritos imundos que por elas agia. Então imagina você, da maneira como ou pela qual Davi ungia as ovelhas, derramando azeite para repelir todas aquelas moscas de Baal-zebub, espantar as vespas e abelhas, enxames de abelha, e manter a sua ovelha salva, não enlouquecida. Assim também como ungimos a nossa cabeça, nós mantemos ela salva de todos os enxames de capetas, de todas as influências do diabo, do inferno. Estamos assim blindando a nossa mente contra toda essa força do mal. Então aprenda a partir de hoje que ungir a cabeça é protegê-la das influências satânicas e malignas. E outra coisa, aí as pessoas não sabem a maneira, pelo menos a maioria, a maneira certa de ungir. As pessoas não sabem. Não é com qualquer dedo, deveria ser com esse polegar. O porquê que deveria ser o polegar? Porque o polegar é o dedo que representa a sua identidade, quem você é, se você é um sacerdote, se você é um profeta, se você é um homem de Deus. Então, com a sua identidade, com a sua digital na muleira, no alto da cabeça, também não deveria ser na testa, mas no alto da cabeça, na altura da muleira, deveria ser ungido, e passando assim, se houvesse algum mal na vida da pessoa, pela identidade da sua digital, o mal reconhecia que você era de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo, e tinha que sair.
daquela vida ou daquela pessoa. E eles ungiam da seguinte forma: ungia o polegar direito do pé, o polegar direito da mão, a pontinha da orelha direita e por último a cabeça. Então as pessoas estão ungindo totalmente fora do contexto da Bíblia. Fazendo isso, elas estavam fechando todos os pontos do corpo da pessoa e blindando toda a pessoa por completo, não é? Toda a pessoa por completo. Então a maneira que os sacerdotes consagravam era essa: ungia o polegar dos pés, o polegar das mãos, a ponta da orelha direita e o alto da cabeça na altura da muleira. Então, tendo dito isso, a gente começa a ler o último versículo para poder assim encerrar. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se uma vez que ungido, você será o que? Transbordado, ou seja, vai haver uma blindagem na tua vida. Isso aqui eu já falei, né? No verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, fazendo isto, você adquire a bênção de Deus, da blindagem espiritual. E você então pode dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Nada vai te deter, nada vai te parar, nada vai conseguir te deter, meu amado irmão, ovelha querida, filhinhos e filhinhas de Deus. Então eu deixo essa meditação para vocês, do Salmo de número 23, e digo para vocês que o Senhor é convosco, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Deus abençoe a todos. Quem quiser nos fazer uma visita na Igreja Mundial da Paz do Brasil, em Abreu Lima, Avenida Transamazônica, Fosfato, número 999. Chega para cá, meu povo, em nome de Jesus Cristo. Se você gostou da palavra e você quer assim ouvir muito mais, se inscreva no nosso canal, @Erivan Silva 656. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até a próxima.